Abra a sua Bíblia comigo em Marcos 5, 22, que diz assim. Nós vamos ler do 22 até o 24. E depois nós vamos pular lá para o 35. Então chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, o qual, vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito: minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Pelo que Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, comprimindo-o. Agora vai lá para o 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns da casa do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, por que incomodas o mestre? Porém, Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Ao entrar, lhes disse: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Mas riram-se dele. Tendo ele, porém, feito sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te ordeno, levanta-te. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar. Então, assombraram-se todos com grande espanto. Só até aqui. Agora, você vai abrir a sua Bíblia comigo em Provérbios 16. Provérbios 16, versículo 1, diz assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor procede a resposta da língua. E aí você fala assim: o que tem a ver a história de Jairo com Provérbios 16? Qual é a relação entre essas duas coisas? Qual que era o plano de Jairo naquele momento? Qual era o objetivo que Jairo tinha? Chegar aonde Jesus estava, Jesus acompanhá-lo e curar a filha dele. Esse era o plano de Jairo. Mas o que aconteceu? Aqui fala que Jairo clamava muito, né? Se você ler nos outros livros, em Lucas e em Mateus, ele não tem essa expressão. Em Marcos tem, que ele fala assim que ele clamava muito para que Jesus fosse com ele. Por quê? O contexto da situação, Jesus estava chegando ali na cidade, estava sendo seguido pela multidão, e aqui fala que a multidão estava comprimindo. Então, tinha muita gente. Ele estava apertado no meio daquele povo. Então, imagina o esforço que Jairo teve que fazer para romper essa multidão e chegar aonde Jesus estava. Aí depois, se você continuar lendo o livro de Marcos, vai falar que aconteceu a mesma coisa com a mulher ali do fluxo de sangue, que a Bíblia não relata o nome dela, mas fala que ela teve que transpor, né? Ela teve que se esforçar entre a multidão para que ela conseguisse chegar até Jesus. E o que isso tem a ver com o tempo de Deus? O Senhor colocou nessa manhã no meu coração 3 tempos de atuação de Deus. Não são exclusivos, não são únicos, mas são 3 tempos. Tempos mais comuns, tempos mais rasos para que a gente entenda. Existe o tempo do sim, que é quando o seu propósito está alinhado com o propósito de Deus. Aquilo que você quer se encaixa dentro da vontade, não vai te desviar do caminho. Então, esse é o tempo do sim. Tem o tempo do não, que é o tempo que a gente não gosta muito, mas é o tempo de proteção, de livramento de Deus, porque aquilo que parece bom pode não te levar àquilo que Deus tem para você. Pode te atrapalhar, pode te tirar do processo.
E tem o tempo, que é o tempo melhor de todos, que é o melhor que ouviu sim e o melhor que ouviu não. Alguém sabe qual que é esse tempo? O tempo do espera. Ou o tempo do silêncio, né? E hoje eu quero falar sobre o tempo do silêncio. Gente, quando eu estava aqui meditando, o Senhor foi colocando algumas coisas no meu coração. A gente é movido pelo tempo do relógio. A nossa vida, a gente baseia a nossa vida, as nossas decisões, as nossas escolhas no tempo do relógio. Mas o tempo de Deus não segue essa cronologia. O tempo de Deus não está dentro das nossas expectativas, mas está dentro daquilo que Ele preparou, daquilo que Ele planejou e daquilo que Ele nos deu como propósito. Aí nós vemos, eu nem anotei aqui, porque já é outra coisa que o Espírito Santo está falando, mas nós vemos aqui, Abraão recebeu uma promessa, e ele teve que aguardar 25 anos para cumprimento dessa promessa. Davi recebeu uma unção, mas ele teve que esperar, não sei exatamente qual a quantidade de tempo, se alguém souber aí me auxilia, mas entre a unção de Davi e a execução do reinado, né, ao tomar posse ali como rei, existe um tempo. José, do tempo em que ele foi jogado, do tempo que ele sonhou, né, dos primeiros sonhos, porque antes de acontecer tudo, ele teve o sonho, ele sonhou primeiro. Então, do tempo que ele sonhou até ele ser eleito governador, houve um período, houve um tempo. E todo esse processo chama-se tempo do silêncio. Porque enquanto Abraão esperava pelo filho, né, pela promessa, enquanto Abraão esperava pelo teu filho, não havia sinais de que ele ia receber a promessa. Você acha que Sara, ali no meio daqueles 25 anos, ela teve que algum dia fazer um teste de gravidez? Será que teve um dos meses assim que Sara virou para Abraão e falou assim: Abraão, eu acho que é agora? Não. Silêncio. Não tinha sinal. Ela não tinha uma gota de menstruação, ela não sentia uma cólica. Ela estava vivendo o tempo do silêncio. Foram 25 anos acreditando que ia chegar o dia da criança nascer. Mas não houve sinal. Não teve susto, né, Diana? Nossa, meu Deus, será? Aquele frio na barriga. Sara não passou por isso. Não teve. Você acha que algum dia, no caminho de José, dele ser jogado, dele ser vendido, dele ser preso, dele ser injuriado, algum dia passou pela cabeça dele ou alguém mencionou, só, rapaz, acho que tudo que está te acontecendo é porque você vai ser governador. O tempo do silêncio é o tempo que nos projeta, é o tempo que nos prepara para aquilo que nós precisamos aprender, entender e executar para que o propósito de Deus, a promessa de Deus se cumpra na nossa vida. E aí, tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu 300 mil pregadores falar essa frase assim: quando você está fazendo a prova, o professor não saiu da sala. Ele está lá, mas ele está em silêncio. Ah, é porque ele é mau? Ah, é porque ele não quer te ajudar? Não, é porque nesse tempo, é tempo de você executar aquilo que você aprendeu. É o tempo de você colocar em prática as ferramentas que você recebeu. E por que nós vamos falar de Jairo? Por que Jairo? Qual o exemplo? Por quê? Porque Jairo, ele era o principal da sinagoga.
Jairo, ele conhecia, né? Ele tinha acesso, como o pastor mostrou aqui, ele tinha acesso aos livros. Ele conhecia Isaías, ele conhecia os profetas, ele tinha acesso à palavra, ele não era um homem leigo. Mas o que Jairo não conhecia? Jairo não conhecia Jesus. Jairo não tinha se encontrado ainda com Jesus. Jairo tinha ouvido falar que Jesus era o que estava realizando milagres, que era o novo mestre que estava ensinando, que estava tumultuando ali a cidade, mas Jairo não o conhecia. Jairo precisou esperar. Jairo precisou caminhar com Jesus para que ele pudesse ver quem Jesus era. Esse tempo que Jairo passou, pode ser um tempo pequeno, pode ser um tempo curto, né? Eu não sei qual era a distância entre o lugar que eles estavam ali e a chegada dele na casa de Jairo. Mas esse tempo era necessário para que Jairo soubesse quem era Jesus e o que Jesus podia fazer realmente. Porque você vê aqui que Jairo se esforçou, então Jairo tinha conhecimento da palavra, Jairo conhecia ali a lei, seguia as regras, porque diz que ele era um dos principais da sinagoga, então ele seguia a lei, era uma pessoa que tinha uma certa instrução, era uma pessoa que podemos dizer que ele tinha fé, porque se ele não tivesse fé, ele não tinha ido atrás de Jesus. Ele era uma pessoa que tinha atitude, porque ele saiu da casa dele, ele viu a situação e ele falou, eu vou atrás de Jesus. Então, ele tinha conhecimento, ele tinha fé, ele tinha atitude. Então, Jairo era uma pessoa qualquer? Não. Jairo era uma pessoa que buscou, ele tinha qualidades, mas ele não conhecia Jesus. Jairo precisava conhecer Jesus. E aí o que acontece? Quando ele chega ali, ele chama Jesus e ele clama, né? Marcos fala que ele clama para que Jesus vá até a casa dele. Ele reconheceu que ele precisava de Jesus na casa dele. Falou, olha, eu ouvi falar que você pode fazer, então eu preciso que você vá na minha casa, eu preciso de você na minha vida. Mas ele precisava conhecer. E aí, no meio ali do caminho, aparece a mulher. No meio do caminho entra aquela mulher que estava sofrendo há 12 anos por um fluxo de sangue e que já não tinha mais esperança. E aquela mulher chega ali naquela hora, e eu nunca tinha parado para pensar, para ver essa palavra por essa ótica, mas aquela mulher chega ali para provar a fé de Jairo. Porque Jairo tinha ido buscar o quê? Cura. E o que aconteceu no meio do caminho dele? Cura. Era o que ele queria. Então, firmou ali, pronto, ó, o que eu quero cura, esse homem está curando uma mulher aqui no meio do caminho. Ele pode fazer o que eu quero. Mas o caminho dele terminou ali? Não. Porque ali ele recebeu a comprovação de que ele estava no caminho certo. Eu busquei a pessoa certa. Então, Jesus curou a mulher aqui na minha frente. Eu vi, então, que o que eu vim buscar da pessoa certa. Ele fez uma cura, eu precisava de cura, ele acabou de realizar uma cura. Só que o que acontece? Depois, Jesus curou a mulher, Jesus despediu a mulher, né? Filha, a tua fé te salvou, vai. E aí? A hora que ele estava ali empolgado, não, ó, eu já encontrei esse homem, ele ouviu aqui o meu clamor, ele está me acompanhando, ele vai na minha casa, ele pode fazer o que eu preciso que ele faça. Aí chegou alguém com aquele famoso balde de água fria. Ô Jairo, o que você está fazendo aí? A menina está morta. Ô Jairo, desiste. Para
Para que você vai continuar andando com esse homem? Para que você vai prosseguir esse caminho? Por que você vai continuar apertado no meio dessa multidão? Para que todo esse esforço? Morreu. Acabou. Não tem mais. A cura não serve mais. O que você veio buscar não te serve de nada. O que adianta uma cura para alguém que morreu? Não, você vai curar alguém que está morto. Né? Mas por que você veio buscar uma coisa que não tem sentido você querer curar uma criança que está morta? Não tem sentido você buscar uma coisa que você já perdeu. Para. Desiste. E aí? E aí? O que acontece comigo e com você? Quando você se esforçou, quando você creu, quando se levantou de madrugada, quando você saiu da sua casa, quando você orou, quando você falou, quando você fez tudo o que você podia fazer. Você está ali firme, crendo que aquilo ali vai dar certo. E aí alguém chega para você e fala assim, está errado, não adiantou nada. Quantas vezes você já ouviu isso? Tudo isso aí que você está fazendo, não adiantou nada. Não serviu de nada o seu esforço. Não serviu para nada você levantar de madrugada. Não adiantou nada você ficar sem comer. Já ouviu isso? Para que jejuar? Você está passando fome à toa. Para quê? Para que levantar de madrugada para orar? Está resolvendo nada. Aí, ó, o doente continua doente, o dinheiro continua pouco, isso e aquilo não deu certo. Jairo, não incomode mais o mestre. A menina está morta. Era uma sentença sobre a vida de Jairo. Só que o tempo que Jairo passou com Jesus, ele conseguiu entender que existia naquele homem algo que podia ir além. Ele não era um homem que só podia curar. Ele não era um homem que só podia ensinar. Ele não era um homem que ficava rodeado pela multidão. Mas ele era um homem que tinha algo diferente. Ele era alguém que podia ir além. E foi isso que fez Jairo não desistir. Foi isso que Jairo entendeu quando Jesus fala para ele: não temas, crê somente. A menina não está morta, apenas dorme. Quem está dormindo, fala. Tem como? Às vezes até tem, né, uns lapsos assim, né? Um sonâmbulo, tem alguém que às vezes, né? Mas você consegue estabelecer uma conversa com uma pessoa que está dormindo? Existe comunicação? Uma das regras da comunicação é que as duas pessoas, duas partes, estejam cognitivamente ativas para que possa haver uma compreensão daquilo que está sendo trocado. Que? Cognitivo? Vamos simplificar, vamos tornar o negócio mais fácil, vai. É necessário, para que haja comunicação, é necessário que as duas pessoas, que os dois componentes estejam ligados, estejam atentos. Por quê? Porque o seu cérebro recebe a informação, processa o que está sendo falado e aí você dá uma resposta. Pelo menos é isso que deveria acontecer. Tem gente que não processa e responde antes de processar e aí não dá certo, né? Mas a regra, exatamente, lê Provérbios, você vai entender que primeiro você recebe a informação e aí você responde. Né? Lei lá, como que é a lei de Newton, né? Ação e reação. Conversa, comunicação. Eu recebo a informação
e eu devolvo com outra informação. Aí, Jairo tinha aqui a informação de que a menina estava morta. E aí Jesus fala para ele assim, não está morta, está dormindo. Espera, só mais um pouquinho. Nós já chegamos tão longe, nós já caminhamos tanto, nós já chegamos até aqui. Você já creu, você já se esforçou, você já conheceu, você me conheceu, você me viu, você viu que eu sou capaz de fazer. Eu sou uma pessoa que eu não acredito em coincidências, não acredito em acaso. Aconteceu, não aconteceu. Eu não acredito nisso, gente, não sou... Não, só na música que dá certo. Então, assim, eu não acredito que as coisas acontecem ao acaso. Então, você acha que essa mulher que estava há 12 anos sofrendo de um fluxo de sangue, ela chegou ali no meio daquela multidão, aonde Jairo tinha acabado de se esforçar para chegar também, que ele tinha uma filha em casa que tinha 12 anos que estava em cima da cama para morrer. Você acha que isso é coincidência? Você acha que Deus trabalha com acaso? Você acha que Deus, por acaso, te colocou aqui? Não, por acaso eu acordei, por acaso um dia eu encontrei o pastor Everton, por acaso um dia Deus mandou sair lá do Pernambuco e vir para São Paulo. Por acaso. Foi assim, ó. Deus estava lá meio sem ter o que fazer, aí ele olhou para o Marco e falou assim, acho que eu vou te mandar lá para a igreja do pastor Everton. Estou aqui sem nada para fazer, vou lá mandar você lá. É o que eu falo, gente, às vezes parece que a gente tem o poder da decisão. Deus, ele é tão bondoso que às vezes ele deixa a gente achar que a gente pode escolher. Entendeu? Às vezes Deus fala assim, vou deixar ela achar que foi ela que quis seguir esse caminho. Vou deixar ele pensar que foi ele que conseguiu esse emprego. Eu vou deixar. Né? Aqui ele pode ter falado assim, vou deixar Jairo achar que foi por acaso que essa mulher me encontrou bem aqui agora. Porque tinha tanta gente. Quanta gente Jesus curou? Pensa nos detalhes. Podia ter aparecido ali um cego. Podia ter aparecido ali um mudo. Podia ter aparecido um coxo. Podia ter aparecido qualquer pessoa. Mas, especificamente, apareceu aquela mulher que tinha um fluxo de sangue fazia 12 anos. Apareceu ali uma mulher que não podia gerar. Uma mulher que, aos olhos humanos, era uma mulher seca. Essa não pode trazer vida. Qual foi a função, né? Qual foi um dos desígnios da mulher? Gerar, trazer vida. E aquela mulher ali carregava no ventre dela o quê? Morte. Por quê? O que é um fluxo de sangue? Quem sabe aqui qual que é a regra? As mulheres, as meninas. Qual que é a regra da menstruação? O que acontece quando uma mulher menstrua? O que é aí, meninas? Qual que é? Por quê? Qual que é o motivo de toda mulher que não está grávida, ela menstrua? Por quê? Porque não houve vida. Não houve o gerar. O processo de concepção não aconteceu. O óvulo não encontrou, o espermatozoide não gerou nada. Foi o quê? Jogou fora. Uma possibilidade de vida, né? Todo óvulo que é gerado, todo espermatozoide que é gerado, é uma possibilidade de vida. E o que Jairo precisava para a filha dele? Vida. A menina estava à morte.
E chegou ali aquela mulher que estava carregando morte. Porque não havia possibilidade para ela de gerar vida. Mas quem que ela encontrou ali no meio do caminho? Já tinha pensado nisso? Você já tinha olhado isso? Existia ali um conflito de interesses. Jairo precisava de vida e aquela mulher não tinha possibilidade de gerar vida. E aí Jesus, quando cura aquela mulher, ele está dizendo para Jairo assim, ó, acabou, cessou o período da morte, terminou aqui, não vai existir mais morte. Eu estou quebrando esse ciclo. Eu estou trazendo aqui para você a realidade de que a sua filha não morreu, a vida não acabou, a possibilidade não terminou, porque quem é o dono da vida, quem tem o direito de dizer sim ou não, sou eu. E todas as coisas vieram a existir mediante a minha palavra. Porque se você ler em João, quem que era? No princípio era o verbo. E o verbo se tornou a carne. Então, quem era o haja? Quem era o haja de Deus? Era o Filho. Quando Deus dizia haja, era Jesus quem executava, porque ele era o verbo. O verbo haja, de haver, de existir, de tomar forma. Então, ali ele disse, eu sou quem determina o que existe e o que não. Sou eu que determino se há morte ou há vida. E ali, quando ele cura aquela mulher, ele encerrou o ciclo de morte. E aí ele diz, essa menina não está morta, mas ela está dormindo. Esse tempo do sono é o tempo de espera. Era o tempo que você precisava para fortalecer a sua fé em mim, para saber que sou eu quem dou a ordem final. Para você saber que sou eu quem trago a existência. O seu tempo de oração, o seu tempo de espera, o seu tempo de joelho dobrado, o seu tempo de jejum e de clamor, é o tempo do sono. Ela está dormindo. Não acabou, a vida não terminou, não findou o seu sonho, não findou a sua promessa, o seu processo não terminou. E aqueles que pararam, como o Marco disse, aqueles que riram de você, porque você acreditou que havia apenas sono, que a pessoa estava dormindo, aqueles que riram de você são os mesmos que vão aqui, ó. Então assombraram-se todos com grande espanto. Todos aqueles que estavam lá chorando a sua derrota, proclamando que existia a morte, que você não tinha mais chance. Todos aqueles que estavam... E aqui você vê que há uma transição muito rápida, porque eles estavam pranteando a morta, mas quando Jesus diz que ela estava dormindo, eles começam a rir. Você viu como que é fácil a pessoa ficar aqui falando que ela está lamentando a sua perda. Mas quando existe uma possibilidade de você se reerguer, ela faz o quê? Ela ri. Ela zomba de você. Para de ser bobo. Já não tem mais jeito. Para de ser bobo. Vai dar certo, não. E ela estava ali chorando com você. Nossa, que pena que não deu certo. Que pena que você perdeu. Nossa, olha que tristeza, a menina tão nova, né? O que a gente ouve lá no velório? Tempo pela frente. Aí não morreu não, tá dormindo. Tá dormindo, tá louco? E já sai dando risada. É fácil as pessoas chorarem a sua perda, mas é difícil elas sorrirem com a sua possibilidade de se levantar. As pessoas podem rir da sua promessa, elas podem rir daquilo que Deus colocou na sua vida, mas isso não torna isso realidade. Elas rirem do que Deus prometeu para você, elas acreditarem ou não na sua promessa, não torna o milagre de Deus menor ou maior.
Não, elas não são afetadas. Se você olhar aqui, Jesus fala assim, o que ele faz? Tira esse povo aqui que não acredita. E o pastor falou aqui, sai do meio dessas pessoas aqui que estão zombando de você. Põe esses aqui para fora. Que agora quem está entrando na casa sou eu. Eu sou o dono da casa. Agora eu estou entrando aqui, a providência está chegando. Então que você permaneça nessa atitude de Jairo. Não deixe que a espera, não deixe que o silêncio, não deixe que as más notícias, não deixe que os risos alheios te impeçam de alcançar aquilo que você foi buscar. E aqui essa palavra nos diz que Jairo alcançou algo além, porque ele foi buscar a cura. Mas o que aconteceu? Ressurreição. É mais fácil curar ou é mais fácil ressuscitar? Para curar pode ter remédio. Para curar pode ter médico. Mas existe alguém além de Jesus que possa ressuscitar? Alguém podia se levantar e falar ali, imagina, a menina estava só doente. Ele trouxe ali uma erva, ele trouxe um remédio, ela levantou. Não, a menina está morta. E o que aconteceu na casa? Ressuscitou. Aqueles que estavam chorando a morte daquela menina tiveram que reconhecer. E aqui fala que Jesus fala assim, não conta para ninguém, não. Precisava alguém contar? Precisava alguém ir divulgar a notícia? Meia hora atrás, 1 hora atrás, a casa estava cheia, num velório. Agora, esse homem entrou aqui e a menina saiu para comer. Gente, precisa falar alguma coisa? Não precisa falar. Não precisava eles contarem, porque quando o milagre de Deus chega na sua vida, na sua casa, quando a promessa se cumpre, é aquele memezinho que a gente brinca sempre, né? Eu não vou falar para ninguém, mas haverá sinais. É literalmente a realização do meme. Porque preciso falar que a menina ressuscitou? Precisava do fofoqueiro da rádio, como a gente brinca lá no meu serviço, precisava da rádio peão? Não precisava. Por quê? Manda as carpideiras, manda os tocadores, não sei do que lá, porque tinha todo um processo quando a pessoa morria, né? Eu não lembro o nome exato das funções lá, mas se morreu alguém, precisava chamar uma equipe toda, né? Era todo um processo. Tinha gente que ia para chorar, tinha gente que ia para tocar, tinha gente que ia para fazer não sei o quê. Ia todo mundo para dentro da casa. Enchia o ambiente. Então, todo mundo, parecia cidade pequena. Eu fui na casa do meu pai esses dias, quando a pessoa morre, passa um carro de som na rua falando fulano de tal, da família, não sei quem, nananana, faleceu hoje, dia não sei o quê, às tantas horas. Velório no lugar tal, sepultamento no cemitério, não sei o quê. Na época de Jesus era praticamente a mesma coisa, porque saía aquela turma contratada para entrar na casa do defunto. Então, todo mundo que viu aquele cortejo fúnebre passar, depois viu Jairo andando de mão dada com a filha dele na cidade. O que aconteceu, Jairo? O que aconteceu? Erraram o endereço? Mandaram lá as choradeiras, lá os tocadores para o lugar errado? Não, nós chegamos lá, estava morta. Nós cutucamos lá o defunto, estava morto. Mas Jesus entrou na casa. E quando Jesus entra na casa, o milagre acontece. Quando Jesus entra na casa, não é só cura. Quando Jesus entra na casa, a ressurreição, a resposta, a milagre. Porque Jesus é o que dá a palavra final. Provérbios disse, o homem pode fazer planos, mas a resposta vem de Deus. Eu e você podemos querer, podemos almejar, podemos pensar,
mas quem dá a resposta é Deus. Amém? Então, que nesse tempo de silêncio, que nesse tempo de espera, que nesse tempo que você não recebeu a tua resposta ainda, nem favorável e nem desfavorável, que você possa entender que esse tempo é o caminho que você precisa trilhar para conhecer quem é o dono do milagre. Amém? O Espírito Santo está me cutucando aqui, ó. Josué e Caleb tiveram que andar 40 anos junto com o resto do povo. Todo aquele povo que não ia herdar andou com eles. Mas por quê? Porque Deus estava forjando a vida deles para viver a promessa. O tempo da espera é o tempo em que Deus está te forjando para você alcançar o milagre. Amém? Então, espera no Senhor, confia no Senhor e Ele vai fazer além do que aquilo que você pediu. Amém? Glória a Deus.